Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aula aqui de ecologia. Meu nome é Danúbia, sou professora de biologia e a gente vai falar de um assunto bem simples, mas de extrema importância, tá certo? Que são as pirâmides ecológicas. Então, o que são pirâmides ecológicas? São representações gráficas das interações tróficas entre espécies em uma comunidade. Então, elas vão representar aí o fluxo de energia em matéria entre os níveis tróficos, tá? Aqueles níveis de energia que a gente viu na aula de cadeia alimentar, no decorrer aí de uma cadeia alimentar. Então, na base da pirâmide, a gente vai ver sempre aí os produtores, seguidos dos herbívoros, né? Os consumidores primários e carnívoros, secundários, terciários, enfim. No nível mais alto da pirâmide são os seres que ocupam o topo da cadeia alimentar. Bom, as pirâmides, a gente tem aí três tipos de pirâmides, né? A gente vai estudar aqui pirâmide de número, tá? Essa pirâmide de número, ela representa a quantidade de indivíduos em cada nível trófico. Então, vamos ver um exemplo aqui. É o número de indivíduos. Então, nesse exemplo, uma comunidade, se a gente tem uma comunidade aí que tem cerca de 500 mil ervas, tá? Que são os produtores. 50 mil desses, na segunda base, consumidores, né, primários, são roedores herbívoros, tá? 10 mil são serpentes, consumidores secundários. E os consumidores terciários, a gente tem aí as 10 águias. Então, a gente tem aqui 500 mil produtores, consumidor para alimentar 50 mil roedores, consumidores primários, certo? Cerca de 10 mil serpentes que vão se alimentar daqueles roedores, consumidores secundários, e cerca de 10 águias para se alimentar dessas serpentes, consumidores terciários. Então, são os números, tá? Nessa pirâmide. Notando aí que a base, ela foi maior. Mas essa pirâmide de número, às vezes, ela pode vir invertida. Então, como é que vai acontecer? Né? Algumas vezes, essa base aqui, ela não é larga, certo? Ela é um número menor. Então, um único produtor, ele pode servir de alimento para vários consumidores primários, certo? Então, isso vai ocorrer normalmente quando o produtor é de grande porte, como uma árvore, como é o caso aqui. Uma árvore para alimentar vários insetos, 200 insetos. Então, uma árvore é suficiente para ir alimentar cerca de 200 insetos. Aí, a base dela vai ser menor. Então, quando a gente vê isso, a gente diz que a pirâmide de número, ela é invertida, tá? Pirâmide de biomassa. Ela vai representar a quantidade de matéria orgânica presente no corpo dos organismos em cada nível trófico. Então, essa massa ela é medida como massa seca, tá certo? Digamos que um biólogo, ele queira medir a massa de uma determinada amostra de um território, ele vai recolher aquelas folhagens ali daquele local, né, daqueles indivíduos que estavam ali, certo? Aquelas folhagens, e vai colocar numa estufa, certo? Numa determinada área. Coloca na estufa, vai ressecar, vai perder toda a água, para poder medir aí a massa exata aí daqueles indivíduos, tá certo? Então, vamos medir aí, ver como é a pirâmide de biomassa. Então, exemplo, uma comunidade que a gente tem aí em nível trófico, a pirâmide de biomassa, ela é representada assim. Eu tenho aqui cerca de 10, aquele exemplo, né? 10 mil ervas, por exemplo, também vai ser os produtores, certo? A base. Cerca de 1000 quilos dos consumidores primários, que são aqueles roedores que a gente viu. Cerca de 100 quilos dos consumidores secundários, são as serpentes, e cerca de 10 quilos, né, dos consumidores terciários, que seriam aquelas águias, que a gente viu no exemplo anterior. Então, isso tudo aqui é a massa seca, medida sem água, tá? A pirâmide de biomassa, ela também pode ser invertida.
Mas nesse caso aí, ela só vai ser invertida se for no sistema aquático, tá? No ecossistema aquático, no ambiente aquático. Então, em um ecossistema aquático, o fitoplâncton, ele é o principal produtor. Ele vai se reproduzir rapidamente e possuir aí um ciclo de vida curto, tá? Em alguns momentos, a biomassa desse fitoplâncton, ele pode ser menor do que a biomassa dos seres de níveis tróficos diferentes, tá? De outros níveis, como o zooplâncton. Aí, nessa situação aí, né, porque ele se reproduz muito rápido, mas ele acaba diminuindo aí essa biomassa, aí ela pode ser invertida. Então, eu tenho aqui, ó, um exemplo de pirâmide de biomassa normal, as plantas, insetos, sapos, e aqui, ó, no ecossistema aquático, em que o fitoplâncton, como ele pode se reproduzir rapidamente e o ciclo de vida é curto, aí a base dele é menorzinha, e o zooplâncton termina sendo maior, tá? Então, se vocês verem essa questão, pirâmide de número, ela pode se apresentar das duas formas, tá? Normal, de base normal, que o produtor tem a maior quantidade, de base invertida. E a de biomassa só vai acontecer isso se for um ecossistema aquático, tá? Um ecossistema aquático, no caso aí do fitoplâncton. Bom, e por último, a pirâmide de energia. Essa daí vai representar a quantidade de energia que é distribuída em cada nível trófico. Então, esse tipo de diferente de outras pirâmides, ele não pode ser apresentado de forma invertida. A gente não vai ver a forma invertida dessa pirâmide de energia. Então, ela é sempre direto, pois vai representar aí a produtividade energética de um ecossistema. Então, os produtores, eles sempre vão representar o nível energético máximo, já que eles produzem seu próprio alimento, né? Eles vão obter essa energia máxima aí através da fotossíntese. Então, ele vai ter o nível trófico máximo, certo? E à medida que essa pirâmide ela for passando de consumidor primário para secundário, esse nível de energia que vai sendo transmitido, tá? Até chegar ao topo da cadeia alimentar, né? Lá dos carnívoros, ele já vai ser menor, tá? Então, sempre a base vai ser maior e o topo vai ser menor, certo? Então, ele vai sempre diminuindo gradativamente. Então, essas sendo assim as cadeias alimentares que possuem, que são menores, elas vão ter o maior aproveitamento aí de energia. Então, aqui eu tenho os produtores, certo? Maior quantidade de energia, aqui tem cerca de 4.000 quilocalorias, a gente já vai diminuir, não, 600 quilocalorias, 40 quilocalorias. Produtores, vai passando para consumidor primário, já vai diminuindo até chegar em secundário, sempre vai diminuindo. Então, quando a gente está numa cadeia alimentar, né, quando a gente se comporta como consumidor primário, a gente, no caso aí, obtém maior nível de energia do que quando a gente se comporta como consumidor secundário ou terciário, tá? Então, eu espero que vocês tenham entendido esse assunto aí de pirâmide, tá? Pirâmides ecológicas. Qualquer dúvida, deixe nos comentários ou entre em contato comigo, tá bom? Então, bons estudos e até mais. Até a próxima. Tchau, tchau.